Amém, queridos. Bom dia. Pode se assentar, fica à vontade. Pois numa oração dessa, né, irmão? Agora vai. Agora vai. Irmãos, muito feliz de estar aqui com os irmãos. Como já foi dito, eu me chamo Breno. Sou casado com uma moça, vai fazer 10 anos agora em dezembro, chamada Jéssica. Tenho um filhinho de 1 ano e 9 meses chamado Valentim. Nós somos pastores ali na Igreja Apostólica Altar, ali no Areal. Somos amigos já dessa casa de algum tempo. E é um grande privilégio poder fazer parte dessa manhã com vocês. Amém? Eu sei que vocês estão aí durante esses dias já sendo bastante ministrados. O Senhor já tem falado bastante ao coração de vocês. E eu quero apenas contribuir, amém? Se eu conseguir não atrapalhar o que o Senhor começou a fazer aqui desde sexta-feira, eu já estou bem feliz. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, porque o tema que nos foi proposto, eu acho bem interessante e tem de alguma maneira conexão com aquilo que nós estamos vivendo na nossa igreja local. Vocês estão falando sobre um tempo de edificação, né? Edificação fala de construção, fala de fundamento, e é algo que nós temos falado de maneira exaustiva lá na nossa igreja, sobre fundamento de fé, fundamento cristão, qual é a conduta que um cristão a partir de Cristo precisa ter, e como que um cristão ele se comporta em diversos ambientes, seja ele na sociedade, seja ele de maneira eclesiástica, dentro de um contexto de igreja. E eu creio piamente que o Senhor tem separado uma igreja para edificar nesses dias, amém? E essa edificação, ela não vem através de canções apenas, faz parte. A edificação que o Senhor está promovendo nesses dias, eu creio que ela não parte somente do volume, do barulho, mas ela parte primeiramente através da palavra de Deus, amém? Eu creio que a igreja que o Senhor está despertando nesses dias é uma igreja que é guiada pela palavra de Deus, amém? Eu creio muito nisso, porque a edificação que o Senhor está promovendo nesses dias, ela é no nível pessoal, ela diz sobre nós enquanto indivíduos, mas ela também quer interagir com as nossas famílias, amém? E quando interage conosco em unidade, como a nossa família, isso naturalmente se expande para o nosso coletivo, que é o corpo de Cristo, como você se relaciona com a igreja, amém? E 2 coisas que eu percebo que nós não podemos esquecer nesses dias. Nós não podemos esquecer da nossa identidade enquanto cristão, amém? Nós não podemos esquecer. E outra coisa que nós não podemos esquecer é qual é a nossa causa. Diga assim: a minha causa é o Evangelho. Amém, irmãos? 2 coisas que nós não podemos esquecer nesses dias, irmãos, é quem somos, a nossa identidade a partir de Cristo. Nós não podemos esquecer da causa nobre que nós vivemos. Nós vivemos por uma causa nobre, amém? Nós vivemos pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa causa. O Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que traz luz à nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que é o motor, é a força motriz das nossas vidas, amém? Porque nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. O céu é a nossa referência no tocante à nossa imagem. Você crê nisso? Que em Deus existe a sua imagem perfeita, amém? No coração de Deus, em Deus existe a imagem perfeita de quem você nasceu para ser. Às vezes nós buscamos em muitos lugares, em pessoas, em status, em diploma, a nossa realização. Eu nasci na igreja, então não vivi isso pessoalmente na minha vida, mas vários testemunhos que eu fui vendo em 29 anos de cristão, pessoas que buscaram realização em todos os lugares e encontraram em Jesus a sua plenitude. Assim ou não é? Talvez foi assim com você. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo: olha, eu andei por muitos lugares, eu experimentei várias religiões, eu fiz muita coisa, eu me cansei, tentei procurar felicidade em pessoas, em amigos, em lugares, em status, mas quando eu encontrei a Jesus, eu me senti completo. Isso acontece por quê, meus irmãos? Porque
a nossa verdadeira imagem está nele, amém? Quem nós nascemos para ser está nele. Então, para que nós venhamos a descobrir quem verdadeiramente nós nascemos para ser, nós precisamos imergir dentro dele, para que nós possamos descobrir quem realmente nós somos. Em contrapartida, nós nunca vimos no mundo tanta deturpação da imagem quanto nos dias de hoje, sim ou não? Nós nunca vimos uma busca pela autoimagem. Nós estamos vivendo dias, irmãos, onde as pessoas estão em busca de referência, onde cada dia que passa existe um termo novo, uma moda nova, algo novo é criado. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas sempre estão querendo algo mais, experiências novas. Isso acontece, irmãos, porque todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, todas as vezes que nós nos distanciamos da verdadeira imagem de que somos em Cristo, nós iremos promover a nossa própria imagem. Nós iremos refletir a nossa própria imagem. Cada vez que nós, distantes de Cristo, distantes de Deus, buscarmos algo para nós mesmos, nós construiremos para nós bezerros. Nós faremos monumentos para nossa própria adoração. E é por isso que nesses dias eu tenho me dedicado, principalmente lá na nossa igreja local, e onde o Senhor tem me permitido ir, falar justamente sobre isso. Porque nós estamos em dias cruciais da igreja na terra. Você crê nisso, irmão? Nós estamos vivendo esses dias, são dias cruciais. Se você olhar um pouquinho para o que está à nossa volta, a natureza, sabe, essas chuvas lá no Rio Grande do Sul, irmãos, isso não querendo ser místico, mas isso de alguma maneira tem também um apontamento para o tempo do fim. Sem querer ser místico demais, mas de alguma maneira nós podemos crer que as escrituras estão se cumprindo, amém? Então existem padrões, irmãos, que a igreja do tempo do fim precisa adotar. A igreja do tempo do fim é uma igreja edificada pela palavra, pelos conselhos de Deus. A igreja do tempo do fim não é uma igreja emocionada. A igreja do tempo do fim não é uma igreja comprometida com barulho, porque em nome do profético a gente faz cada coisa, irmãos, que não encontramos base muitas vezes nas escrituras para tal. Eu percebo que não é tempo de muito volume, mas é tempo de profundidade. Porque mais do que nos dá asas, Deus quer nos dar raízes, meus irmãos. Não é sobre o quão alto você pode ir, não é sobre o quão alto Deus pode te levar, meu irmão, mas é sobre o quão profundo nós podemos ir. E se essa profundidade resultar em voos altos, glória a Deus. Mas esse não é o prisma da vida cristã. E existem algumas condutas, irmãos, que nós precisamos adotar nesse processo de edificação. Só que isso não é de hoje, irmãos, porque foi em um cenário similar a esse, parecido com o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Falsas doutrinas, falsos ensinos, várias pessoas dizendo que têm por si a sabedoria. Foi num cenário parecido com esse que Paulo escreve a Timóteo. E eu queria expor o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Você topa ler 8 versículos comigo, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice,
e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Diga comigo, poder, amor, equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Eu vou continuar. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor é viva e eficaz. E o contexto, cronologicamente, provavelmente é a última carta que Paulo escreve. E quando você vai ler as cartas de Paulo, você sempre, em outros momentos, você percebe um Paulo otimista no sentido da continuação dos seus dias. Só que quando você lê a carta de 2 a Timóteo, você percebe que Paulo, de alguma maneira, ele já consegue entender que a sua morte está próxima, a sua morte física mesmo. Ele de alguma maneira já começa a entender que os seus dias estão chegando ao fim. E aí, eu quero que você faça esse desenho na sua cabeça. E aí Paulo começa a falar com o seu discípulo amado Timóteo, aquele jovem que você conhece a história, aquele jovem que seria comissionado a fazer muitas coisas, embora fosse muito jovem. E Paulo vai dizendo vários conselhos a Timóteo durante a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda. E é muito interessante a maneira como o apóstolo Paulo, ele dá esses conselhos, esses ensinos para o seu discípulo, para que ele pudesse suportar os dias que viriam. É interessante nós meditarmos nisso, porque esse contexto que Timóteo viveu, o contexto da época, faz muito sentido para nós nesses dias. E alguns ensinos que Paulo deu a Timóteo é o que eu quero conseguir compartilhar com você essa manhã, amém? A primeira coisa que Paulo fala a Timóteo que nós podemos aplicar na nossa vida é sobre uma fé não fingida. Paulo fala disso a Timóteo, sobre uma fé não fingida. Uma fé não fingida é o que nós precisamos nesses dias, porque é uma fé baseada na palavra de Deus, amém? Não é uma fé mística, porque nós podemos ter uma fé poética, nós podemos ter uma fé profética, nós podemos ter uma fé mística, mas se a nossa fé não for bíblica, irmãos, ela é uma fé apócrifa, ou seja, que não foi inspirada por Deus. Nesses dias nós estamos precisando de uma fé firme nos fundamentos que Cristo estabeleceu para o seu povo e para a sua igreja. Uma fé não fingida se aplica na nossa forma de viver a vida, onde a Bíblia é o nosso modelo. O nosso modelo de vida, irmãos, precisam ser as Escrituras, amém? A nossa regra de fé e prática precisa vir das Escrituras. A maneira como nós educamos os nossos filhos, a maneira como nós lidamos com o nosso casamento, a maneira como nós lidamos no nosso trabalho, tudo a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina em como sermos bons maridos, boas esposas, bons funcionários, bons patrões. A Bíblia nos ensina tudo. E uma fé não fingida fala sobre um modelo. E outro conselho que Paulo deu a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, que dizia assim:
Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Uma fé não fingida, irmãos, fala sobre adotar para nós uma conduta cristã que possa ser um modelo para as pessoas que estão à nossa volta. Uma fé não fingida, irmãos, fala que mais do que as nossas palavras, a nossa maneira de viver, comunique quem nós estamos servindo. Sabe qual é o padrão de um cristão, irmãos, de acordo com as Escrituras? É que o mundo veja a maneira como nós cristãos nos comportamos e descubra que essa é a maneira correta de se viver a vida. Vou te dar um exemplo. As pessoas precisam ver a maneira como eu educo meu filho. E os ímpios, e as pessoas do mundo, e as pessoas que estão à minha volta precisam ver e concluir que essa é a maneira adequada de se educar e de se criar um filho. Vocês estão me entendendo? As pessoas precisam ver em nós, cristãos, que a maneira como nós lidamos com o nosso casamento, a maneira como nós lidamos com as nossas finanças, essa é a maneira correta. Porque a palavra vai dizer que nós recebemos o ministério da reconciliação, amém? É como se Deus, por nosso intermédio, estivesse dizendo ao mundo: olha, reconciliem-se com Deus. Nós precisamos adotar, irmãos, uma fé firme, não uma fé estética. Porque nós temos visto muito isso nos nossos dias, uma fé estética. É uma fé tão estética, é uma fé tão prática. Por isso que nós vemos os cantores aí de sertanejo, todos dizendo que são cristãos. Perdão, lindo. É por isso que nós vemos aí, todo mundo pode cantar o que quiser, pode fazer o que quiser, e todo mundo dizendo que é cristão. Porque nós temos vendido ao mundo, irmãos, essa estética. Nós temos, de alguma maneira, irmãos, o mundo tem entendido isso de nós. De alguma maneira, as pessoas olham para a nossa vida e acham que podem fazer o que querem em nome de Deus. Existe algum erro, irmãos? Eu não sei se é a maneira como nós estamos vivendo, porque a nossa retórica é muito boa. A nossa palavra muitas vezes é muito boa, irmãos, mas existe algum gap aí que nós não estamos conseguindo comunicar. Não estou dizendo que as pessoas não podem conhecer a Jesus, amém? Não estou dizendo que o funkeiro, que o cantor não pode, é para eles, amém? Os sãos não precisam de médico, amém? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existem padrões, irmãos, que nós não podemos comprometer. Eu percebo que nesses dias a gente está brigando por coisas tão pequenas, tão fúteis, e esquecendo de coisas tão profundas e negociando princípios grandes. É como a Bíblia diz, nós estamos coando o mosquito e engolindo o camelo. Nós estamos preocupados com divergências teológicas que não influenciam no todo. Nós estamos preocupados com questões sobre, por exemplo, se Adão tinha ou não tinha umbigo. Esse é o tipo de discussão que a gente tem gastado nosso tempo nesses dias e parado de analisar o todo, irmãos. Uma fé não fingida, irmãos, é sobre as pessoas à nossa volta olharem para nós e conseguirem ver que nós estamos sendo edificados pela palavra. A nossa forma de viver precisa estabelecer um padrão, irmãos. Onde você chega, o padrão de Cristo precisa ser estabelecido. No seu trabalho é você que estabelece o padrão, você sabia disso? Casei com 19 anos de idade. E quando casei, envolvido com a questão do casamento, a minha esposa já estava fazendo a pós-graduação e por questões financeiras não consegui entrar na faculdade. Fui entrar muitos anos depois, há 5 anos atrás. Estou me formando em psicologia daqui 2 meses. Apresentei meu TCC sexta-feira. Fui aprovado. Era para mim estar aqui na sexta, só que eu falei: Anderson, meu TCC é sexta. Fui aprovado, graças a Deus. Os próximos 2 meses estou finalizando tudo. Eu cresci na igreja, irmãos, envolvido com o gueto, o gospel, sabe? Tudo que eu sei fazer é culto. Se tu ligar meu carro agora aqui, ele vai sozinho para a igreja. O que eu sei fazer é culto, irmãos. A gente fez uma conta algum tempo atrás, tem quase 60 domingos no ano. Eu devo ter ido nos 59, com certeza. E a gente envolvido nessa bolha nossa. Aí eu entro na faculdade. E foi o maior
o maior espanto. Porque a gente fala muito, né? Que a faculdade é o cemitério do cristão, essas coisas que a gente fala. Mas eu acostumado com o meu mundinho gospel ali, onde todos os meus amigos são crentes, onde toda aquela coisa bonitinha, sabe? Aí eu entrei numa universidade, irmão, velho já, né? Os meninos lá de 18, de 17, e eu no meio. Tinha que sentar até no fundo, então eu ficava na frente dos coleguinhas, né? Muito alto. E eu tive acesso, irmãos, a um mundo, a uma perspectiva de mundo, sobretudo uma perspectiva de evangelho que eu não estava acostumado. Porque a grande maioria dos membros lá da minha turma, que concluíram o curso até o final, são cristãos. Lá tem diácono, lá tem presbítero, lá tem quarta pessoa da Trindade, lá tem quinto homem da fornalha, lá tem tudo. Teologia lá, é melhor você falar de neurotransmissor do que teologia, porque dá briga. Só que eu tive acesso, irmãos, a um evangelho que eu não estava acostumado. Eu te explico por quê. Onde tem muito barulho, mas pouca vida, sabe? Onde eu via pessoas lá com questões tão básicas, tão elementares de fé. Pessoas com um testemunho tão péssimo. E você olhava no Instagram, o cara estava pregando, orando, liberando, profetizando. E eu falava, cara, essa pessoa do Instagram não é a mesma que está do meu lado lá na faculdade. A descrição da foto com esse versículo muito lindo não é o mesmo linguajar que ele tem com a gente lá no grupo da faculdade. Essas fotos que a gente vê não é as mesmas que eles compartilham lá nos grupos da faculdade. Eu não estou falando fazendo juízo de valores, amém, irmãos? Porque cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas a partir do momento, irmãos, que você se posiciona publicamente para dizer que você é um cristão, existem padrões que nós precisamos adotar para a nossa vida. Você não precisa entrar, é por isso que o texto vai dizer, faça o cálculo. O homem sábio é aquele que faz o cálculo para saber se ele consegue ir até o final. Você pode viver a sua vida, irmãos, do jeito que você quiser, mas a partir do momento que você abre sua boca e diz que você é um cristão, existem padrões que nós precisamos adotar para a nossa vida. Não tem outra saída, não tem conversa. Você pode dizer que você é qualquer coisa, irmão, mas você diz que tu é um cristão. Tu está comprometido com a nobreza da causa do evangelho. E eu não estou fazendo isso, irmãos, pregando para você com uma pá, no sentido de que é tudo para você. É tudo para você. Não, é para mim, mais para mim do que para você. Porque a apostasia, irmãos, ela não começa de um dia para o outro. A apostasia são pequenas porções que nós vamos administrando na nossa vida. Ninguém aceita Jesus para abandonar a fé, irmãos. Ninguém aceita Jesus para um dia ir embora e nunca mais voltar e nunca mais querer falar de Jesus. Por que que isso acontece? Por que que Paulo vai dizer que nos últimos dias muitos abandonarão a fé? É porque são pequenas concessões que nós vamos abrindo. Concessões morais, concessões ideológicas, e nós vamos abrindo concessões, e quando nós vamos ver, nós estamos completamente distantes do verdadeiro Cristo. Amém? Por isso que as nossas palavras precisam testificar da nossa fé, a nossa maneira de agir, a nossa forma de amar, a nossa vida em santidade precisam testificar da nossa fé. Isso é ser edificado, amém? E Paulo segue falando a Timóteo sobre uma fé como legado. Diga comigo, fé como legado. Paulo vai dizer sobre a fé de Timóteo, mas que primeiro habitou em Eunice e Lloyd. Isso fala de um legado de fé que foi passado de uma geração para outra. A mesma fé que se manifestava na mãe, a mesma fé que foi encontrada na avó, é a mesma fé que foi passada para Timóteo. Isso fala sobre um legado de fé. Não apenas algo para nós, mas algo para interagir com as nossas famílias, amém?
A nossa fé, a nossa maneira de crer, o nosso cristianismo precisa impactar as nossas casas e as nossas famílias. Se existe um lugar que necessita, que carece da manifestação da glória de Deus através de um cristão, é dentro das nossas casas. Porque um legado de fé, irmãos, vai preparar o terreno da próxima geração. Nós precisamos nos preocupar com o legado que nós deixaremos. Eu não sei se é porque depois que eu fui pai, mas eu nunca pensei muito no que eu estava deixando, sabe assim? Eu confesso que eu nunca pensei muito no que ia acontecer depois que eu morrer ou algo assim do tipo. Só que depois que a gente é pai, talvez você possa concordar comigo, alguma coisa vira dentro de você e você começa a se preocupar com coisas que você não se preocupava antes. Hoje, quando eu vou pegar uma banana na fruteira, eu olho se tem duas, automaticamente. Eu falo, cara, se eu comer a única que tem, a Jéssica vai precisar ir comprar. Então, se tem duas, eu como uma, se não tem, eu guardo para o menino. Eu abro a geladeira para pegar um iogurte e instintivamente eu olho se tem dois. Porque eu falo, cara, não vou tomar o único que tem. Vocês também têm essas paradas? E eu nunca pensei nisso, irmãos, mas depois que eu fui pai, algo mudou e eu comecei a pensar no contexto de fé para o meu filho também. Qual o evangelho que o meu filho está sendo apresentado? Qual o tipo de cristianismo que o meu filho vai ser exposto? Eu estou começando a pensar em coisas de qual será o tipo de professor dos meus filhos, sabe? Qual é o tipo de igreja que o meu filho vai frequentar? Qual o modelo pastoral que o meu filho vai seguir? Isso fala, irmãos, de uma fé que vai transpassar a mim, ela vai alcançar as próximas gerações. Isso fala de uma preocupação geracional, irmãos. O que você faz hoje não diz respeito só a você, mas diz respeito à sua família. Porque os gigantes que você não matar hoje, o meu filho vai ter que matar amanhã. As coisas que eu não consegui impartir com ele, ele vai ter que aprender sozinho muitas vezes. Logicamente que cada indivíduo vai precisar da sua própria revelação a respeito de Cristo. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho, amém? Mas nós podemos facilitar as coisas para a nossa geração, amém? Nós podemos deixar as coisas mais claras, nós podemos estabelecer padrões de fé, padrões bíblicos de como guiar as nossas casas, e não é tarefa fácil, irmãos. Principalmente para os sacerdotes, principalmente para os homens, não é fácil, irmãos. Não é fácil estabelecer uma cultura de sacerdócio nos nossos lares, porque a gente está acostumado em oração só dar às mulheres. A gente está acostumado com uma cultura em que as mulheres são de oração, os homens não, os homens são do trabalho, o homem é o da enxada, o homem é o do suor, o que traz o mantimento para dentro de casa, então logo ele não tem muito tempo para orar. Ah, mulher, oferta, generosidade é com você, eu vou trabalhar e vou trazer o sustento. A gente está imbuído nesse sistema, irmãos. Mas o Senhor tem levantado nesses últimos dias homens comprometidos com o seu sacerdócio pessoal, amém? Homens que, assim como na edificação lá de Neemias, eles estão com a pá na mão construindo, mas com a espada na outra mão para lutar, sabe, pela reconstrução. Eu creio nesse tipo de sacerdócio nesses dias. Homens que vão ter espada nas mãos, mas lágrimas nos olhos, irmãos. Homens que vão chorar na presença de Jesus. Homens que vão, sabe, se ajoelhar diante da face de Jesus, dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não sou esse super-homem, eu não sou essa máquina de resultado. Eu sou seu filho amado. Vocês estão me entendendo, amém, irmãos? Paulo vai falar a Timóteo sobre essa fé como um legado. E como eu tenho pensado nisso nesses dias, sobre o meu legado de fé. Que a gente está preocupado às vezes em deixar uma boa poupança para os filhos. A gente está preocupado em deixar um seguro, em sabe, ter estabilidade para que os nossos filhos não sofram tanto financeiramente falando. Oh, irmãos, mas não tem sofrimento maior do que uma falta de uma fé sólida. Quer fazer seu filho sofrer menos? Ensina para ele as Escrituras. Quer fazer seu filho sofrer menos no futuro?
quer de alguma maneira ter alguma âncora na vida do teu filho, que por mais que ele vá para longe, quando ele for velho, ele sempre vai ter algo que o traz de volta a essa base de fé. Gaste tempo erguendo um altar ao Senhor dentro da tua casa, dentro da tua família. Amém? Paulo vai encorajar Timóteo a reavivar o dom de Deus que há nele. Na nossa jornada cristã, meus amigos, nós precisamos nos manter acesos. Reavivar fala de se manter aceso e constante. Não é sobre o fogo que você recebe um dia. Não é sobre o fogo dessa conferência que vai passar. Não é sobre aquilo que você experimenta em ambientes proféticos, nos acampamentos. Não, irmãos. Isso são bom, essas experiências não fundamentam a nossa fé, mas elas são importantes no decurso delas. Mas não é sobre o fogo que desce em um dia, mas é sobre a nossa capacidade de reavivar o dom de Deus que há em nós. A gente pensa que às vezes reavivamento ou reavivar é aquele que está fora, aí ele se reconcilia. Não, irmãos, não necessariamente. Mas o reavivamento é sobre uma chama constante que não se apaga. Amém? É sobre algo que não cessa. É sobre um fogo que é constante. Não necessariamente é um fogo muito alto, mas é um fogo constante. O fogo do Espírito em nós não necessariamente é você andar pelas ruas falando em línguas e fazendo manifestações estereótipas do que é ser um homem cheio de Deus. Não, irmãos. Porque a gente atrelou muitas vezes alguém ser cheio do Espírito Santo a, por exemplo, a oração em línguas. A gente atribui que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que ora em línguas. É alguém que se move, irmãos. Isso é uma das facetas de alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas eu conheço pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não oram em línguas. Eu conheço gente, irmãos, que é cheia do Espírito Santo, mas elas não têm essas manifestações estereótipas. Elas não levantam a mão igual nós, sabe? Não fazem essa estética que nós muitas vezes fazemos. Mas o fruto do Espírito é visto nessas pessoas no dia a dia. É a paz, é o amor, é o domínio próprio, benignidade, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Oração em línguas talvez é uma das evidências do Espírito, mas ela não é o praxis de alguém ser cheio do Espírito. Vocês estão me entendendo, amém? Reavivar o dom de Deus fala sobre se manter em chama, se manter incendiado. Porque lá em Levítico é muito interessante. Porque essa era uma das ordens ao sacerdote. Levítico capítulo 6, o versículo 12 e 13 diz assim: mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Essa era a ordem de Deus ao sacerdote, onde o fogo consome o altar ininterruptamente. Nessa nova configuração, nessa nova ordem, nós fomos feitos sacerdotes, amém? Nós somos sacerdotes do Deus vivo, e existe sobre nós essa aplicação de manter a chama acesa, porque esse é o nosso desafio, meus amigos. É durante a nossa vida prática, durante a nossa vida comum, durante a nossa vida ordinária, nós nos mantermos em chama por Jesus. O nosso desafio é entrar dentro do nosso carro, ligar o som lá e indo para o trabalho, indo resolver algum problema e fazer daquele lugar o teu lugar secreto. Esse é o nosso desafio da vida cristã, irmãos. É no tempinho que você tem, sabe, erguer um altar ao Senhor, não apenas num culto, não apenas numa Assembleia dos Santos, num ajuntamento solene, mas fazer de momentos simples, sabe, aquilo que você escuta dizendo: Deus está me chamando para esse lugar de intimidade que não tem a ver sobre um lugar físico, é um lugar dentro do coração de Deus. Amém? Paulo vai dizer a Timóteo que o Espírito foi derramado.
E com ele alguns atributos. Ele vai falar sobre coragem. O Espírito foi derramado. Vocês não receberam o espírito de covardia. O contrário, obviamente, de covardia é coragem. O Espírito Santo foi derramado sobre Timóteo, sobre o povo naquele tempo, e se estende a nós. E é esse tipo de cristão, irmãos, que o Senhor está edificando nesses dias. Homens e mulheres de coragem. Não é coragem, irmãos, para ficar debatendo na internet. Não é coragem para ficar brigando na rede social. É coragem para viver as verdades do Evangelho. Porque, irmão, só de viver o Evangelho você já está fazendo um ótimo serviço. Você não precisa pegar esse microfone para pregar, irmão. Você não precisa ter a sua foto em um banner. Você não precisa ficar de ponte aérea, de avião em avião, ministrando. O que eu tenho entendido, que o Senhor tem falado comigo nesses dias, Breno, se você edificar a sua casa para mim, se você construir uma família para minha glória, se naquele grande dia você apresentar a sua esposa como uma construção divina, se naquele grande dia você tiver nas suas mãos a criação do seu filho de acordo com a palavra, esse é o maior serviço que você estará fazendo para o meu reino. Porque, irmãos, apenas 5%, é uma pesquisa americana que diz isso, que apenas 5% dos membros de uma igreja vão pegar um microfone para cantar, para falar, para pregar. Então, se eu digo que o microfone na mão é o ápice da vida cristã, eu estou falando que 95% do restante é fracassado ministerialmente. Essa é a verdade? Não é. Porque o ápice não é o microfone na mão, irmãos. O máximo da vida cristã é nós naquele grande dia sermos vistos pelo amado de nossas almas e ouvir dele dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Esse é o ápice da nossa jornada, irmãos. Esse é o ápice da nossa jornada. Isso é o ápice daquilo que nós estamos construindo. É se naquele dia Ele olhar nos nossos olhos, independente dos nossos títulos, independente dos nossos rótulos, daquilo que a gente fez, que às vezes é só canseira, é correr atrás do vento. Mas é se naquele grande dia Ele olhar para nós com seus olhos de amor e dizer: bem-vindo, amado do meu Pai. Oh, irmãos, eu anseio tanto por esse dia. Eu anseio tanto por esse dia. Que as distrações em nome de Deus não nos roubem esse dia. Que os nossos afazeres em nome de Deus não nos roubem essa consciência. Coragem. Coragem, Timóteo. Para viver os dias que te esperam, Timóteo, você precisa de coragem. Você precisa de coragem, Timóteo, para viver o que a Bíblia diz. Você precisa de coragem para viver pela palavra, porque as pessoas vão querer enganar você. As pessoas vão querer pregar um falso evangelho e você precisa de coragem para dizer: olha, não está certo. Não é assim que a Bíblia diz, não é assim que um cristão vive. Coragem, Timóteo. E essa palavra é para nós hoje, coragem. Coragem para viver pelas diretrizes do Evangelho. Coragem, irmãos, nós precisaremos de coragem. Para bancar o Evangelho, você precisa de coragem. Porque nós somos espremidos, é por isso que ele escreve: de todos os lados somos afligidos, perseguidos, atribulados, angustiados. Irmãos, quando Paulo escreve isso, ele está falando sobre a realidade do seu ministério. Quando ele está falando lá que aquilo que é precioso foi colocado em vaso de barro, ele diz: não desanimamos, não desanimados, perseguidos, atribulados, perplexos, porém não desamparados. Nós precisamos de coragem, irmãos. A covardia não pode encontrar lugar nos nossos corações nesses dias. Nós precisamos nos levantar, irmãos, como homens e mulheres de coragem. Amém? Paulo vai falar sobre o poder. Vocês não receberam o espírito de covardia, mas de poder.
Essa palavra poder no original, ela vem de dínamos, dunamis, que o seu significado numa frase é poder para realizar milagres, ou poder para viver uma vida de milagres. E quando eu digo milagres, irmãos, não necessariamente é cura, mas é uma vida prática, onde você percebe a interação do Espírito Santo no seu dia a dia, amém? É quando você está em casa e você ora pela sua esposa enferma. É quando você está em um lugar e as pessoas lembram de você para orar, como uma palavra de consolo. Algum tempo atrás, lá no meu trabalho, eu cheguei e tem um meu colega lá, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu estou indo para o final, irmãos. Tenha calma. Quando acabar aí você coloca aí, acabou. E eu cheguei e tinha um cara mais durão lá do meu trabalho, estava chorando. E aí eu estava lá fazendo minhas demandas e tal, e ele me chamou assim no cantinho, e era o cara que mais me zoava, assim, via meme desses pastor midiáticos, mandava para mim, aí tal, né, essas coisas, sabe como é. E ele estava chorando muito, e ele me chamou no estoque assim, lá atrás, eu achei estranho, né, e fui seguindo ele. Mas esse cara vai me matar aqui nesse estoque. E a gente foi entrando, ele começou a chorar, a gente sentou assim uns compensados que tinha assim. Ele falou, mano, eu queria que você orasse por mim. Aí eu tomei um susto, né? Falei, tu? Né? Dentro de mim, não falei isso pra ele, né? Tu quer que eu ore? Ele, cara, minha mulher me expulsou de casa. Me mandou embora, meu casamento acabou. E aí, eu falei, tá, mano. Aí nem sabia como. Falei, cara, o cara me critica, me zoa o tempo inteiro, e agora... Aí nós oramos, comecei a chorar lá com ele, em cima de um monte de compensado lá. Aí meu chefe chegou, e eu oro de olho aberto, né, irmão? É técnica de pastor de intercessão. Hora de olho aberto, se manifestar, tu toma um coice. Então é de olho aberto, irmão. Chorando com ele lá e de olho aberto. Aí meu chefe entrou assim, desviado, né? Meu chefe entrou assim, aí voltou para trás. Deixa aí, 30 horas. E como aquilo ministrou o meu coração, irmãos? Porque às vezes as pessoas elas podem nem reconhecer quem você é. Às vezes as pessoas podem até tirar chacota de você, rirem de você. Mas quando o calo aperta, elas vão saber quem elas podem chamar. Elas podem até rir, caçoar de você, rir da tua fé. Mas se você se manter firme, ou se você tiver uma postura de cristão, o teu telefone vai tocar, irmão. Porque eles sabem onde procurar palavras de vida em tempos difíceis. As pessoas sabem onde procurar uma palavra de conforto, de consolo, de confronto muitas vezes, de direção, de destino em tempos difíceis. Isso fala sobre o poder. Poder para viver uma vida onde a manifestação de Deus é real e é constante na nossa vida. Eu quero, irmãos, viver isso. Eu quero viver essa vida espiritual, humana ao mesmo tempo, mas espiritual. Hoje nós vamos andando sabendo que por onde nós somos um agente do reino de Deus. Paulo vai falar sobre o amor. Vocês não receberam o espírito de covardia, mas de poder, ou seja, a manifestação do espírito, mas de amor. Cheio do espírito é sobre amar e é sobre servir, irmãos. É sobre esse amor que serve, que se doa, que considera, como a Bíblia nos instrui, que considera o que é do outro mais importante, como se fosse nosso próprio. Já caminhando para o final, Paulo fala sobre uma coisa muito interessante. Porque ele vem numa linha muito espiritual, assim, entre aspas, né? Vocês não receberam espírito de covardia, mas de poder, de amor. E ele fala sobre equilíbrio. Só que quando a gente lê friamente, não parece que equilíbrio é algo tão espiritual assim. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, Timóteo, o Espírito Santo está sobre você, e ele te liberou coragem. Ele te liberou sobre a sua vida poder para você curar os enfermos, para você expulsar espíritos imundos, para você viver uma vida intensa com o Espírito Santo. Mas olha, Timóteo, se controla. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando para Timóteo assim, olha, o Espírito sobre você é para te dar coragem, para que você flua em poder,
para que você flua em amor, mas é para também que você se controle, para que você exerça domínio próprio. Isso é tão relevante para nós, irmãos, porque esses são dias onde as pessoas são controladas pelos seus instintos. Sim ou não? Hoje são dias onde as pessoas são controladas pelos seus desejos. Elas não são comprometidas por uma palavra, elas não são comprometidas por uma aliança, elas são comprometidas por sentimentos. E pessoas assim, guiadas por desejos, são perigosas, porque desejo, irmãos, é diário. Hoje você quer, amanhã você não quer tanto assim. Hoje você está afim, mas amanhã você não está. Nós somos guiados por aquilo que nós temos o desejo, vontade. Esses dias eu fui atender um casal algum tempo atrás. Casal de jovens. Eu ia para o cinema com a minha esposa nesse dia. E aí, cancelei e fui atender esse casal. Chegando lá, a conversa era essa: vou embora de casa. Vou embora, não está dando, não tinha nem um ano de casados. Vou embora, não está dando, vou embora. Eu tentando entender, né? Aí foram me contar lá de Dom Pedro menininho, o que tinha acontecido, tá. E aí eu fiz uma pergunta que eu me arrependi de ter feito. Que eu perguntei pro rapaz, né? Porque era ele que queria ir embora de casa. Eu falei, tá, mano, mas por quê? Aí a frase dele, irmãos, eu acho que era melhor ele ter me dado um tapa. Ele olhou pra minha cara e disse assim: que eu não tô feliz. Ô irmão, eu me segurei na hora, para não avançar em cima dele. Eu olhei pra ele e falei, cara, tu tirou essa menina da casa dos pais dela. Depois de tantos anos de namoro, aí você casa. Aí você olha pra mim agora e diz que você vai embora, porque tu não tá feliz. Eu nem vou falar como foi o desdobramento da história não, vou deixar no ar. Mas hoje tem uma bênção, estamos com filhos, gêmeos, enfim. Mas é por causa disso, irmãos, que nós estamos vendo essas coisas. Não estou feliz. Vou embora. Vou abandonar tudo, não estou feliz. Não estou me sentindo bem. Não estou feliz nessa igreja. Vou embora. Não estou feliz com esse pastor, vou procurar outro. A gente está assim, irmãos, as nossas coisas são efêmeras. Um dia a gente quer ganhar o mundo, outro dia a gente não levanta da cama. A gente no ambiente profético faz promessa, irmãos. Mas na segunda-feira, no dia, na lida, a gente não banca. Porque a gente está sendo movido por prazer, por desejo. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: você vai receber o Espírito Santo que vai te dar coragem, vai te dar poder, vai te dar amor, mas também vai te dar domínio próprio, para que você não faça apenas o que você deseja, mas que você cumpra cabalmente o propósito de Deus estabelecido na Bíblia para você. Irmãos, a vida cristã não é essa uva que a gente está pensando. A vida cristã não é essa sala VIP do aeroporto. A vida cristã, irmãos, nos custa. A vida cristã é penosa, é dura. Eu não sei para você, mas para mim é, irmãos. Talvez é porque eu seja muito ruim. Só eu sei, irmãos, o que eu preciso negar a mim mesmo, para me enquadrar dentro dos padrões das Escrituras. Não fazer com que a Bíblia caiba dentro de mim, mas me fazer caber dentro dela. Só Deus sabe, irmãos, o que nós precisamos negar, abrir mão. Até coisas que são permitidas para alguns de nós, para nós não são. Não é, quando a gente vai amadurecendo, não é sobre o que é pecado ou não, irmão. Quando a gente vai atingindo um nível de maturidade em Deus, não é sobre, é pecado ou não é não. É até coisas que são lícitas. Às vezes a gente tem que entregar, para que a gente consiga estar lúcido e não ser distraído pelas demandas da vida. Esses são dias, irmãos, onde as pessoas são controladas pelos desejos, pelos impulsos carnais. Mas esse não pode ser um modelo de vida. Diga comigo, quem não controla instinto? Mais uma vez, quem não controla instinto vai precisar administrar os remorsos. É assim ou não é, irmãos? Alguém que é controlado pelo instinto, quando vê, já fez. Quando viu, já falou. Quando viu, já tocou. Quando viu, já foi no lugar que não tinha que ir. Quem é controlado por desejos, irmãos, vive esse conflito interno. E aí vai precisar
administrar remorsos, que é o que a gente escuta em gabinete toda vez. Ah, não, meu Deus, se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse pensado mais, se eu tivesse orado, se eu não tivesse fechado essa negociação, se eu não tivesse feito essa sociedade, se eu tivesse buscado um conselho, se eu tivesse, a gente vai vivendo a vida assim. Se eu tivesse, e se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse tomado outra decisão? Quem é guiado por desejos, irmãos, vai ter uma história de remorsos. E a falta de equilíbrio, irmãos, ela nos impede de viver uma vida plena em Deus. E Deus não pode continuar a edificação. Eu vi uma coisa muito interessante nesses dias. Eu estava acompanhando as ministrações lá da conferência do Mevan. E um pastor falou algo muito interessante, que falou que o problema do imaturo não é que Deus o ama mais ou menos, mas é a contribuição. O imaturo não consegue contribuir para o reino, porque ele é imaturo. E se aplica aqui, irmãos, porque o imaturo, ele é o quê? Ele vai pelo ímpeto, ele vai porque ele quer fazer. O tempo, às vezes a coisa é até o certo para se fazer, mas o tempo e o modo não é o correto. E o imaturo, ele é até com muita boa intenção. O imaturo até tem muita boa intenção, mas falta equilíbrio de saber, às vezes, o tempo e o modo como essas coisas precisam ser feitas. E nos impedem de viver porque, estudando um pouco, alguns anos atrás, há 1 ano e meio atrás, já estou indo para o final, de verdade. Estava na sala de aula e a professora começou a dar uma aula lá sobre neurotransmissores. E rapidamente, neurotransmissores nada mais é do que alguns mecanismos do nosso cérebro que são responsáveis ali pelo bem-estar, pelo prazer e tal. E tem um específico que ele é responsável por esse sentimento de prazer. Toda vez que você vê uma coisa nova, toda vez que você sente um cheiro novo, toda vez que você viaja, você já teve essa sensação de... Minha esposa fala muito isso, a gente vai às vezes viaja para algum lugar de praia e ela fala, meu bem, eu nem preciso entrar no mar, só de estar vendo uma paisagem nova, isso já me relaxa, já me descansa. É assim ou não é? É porque dentro do nosso cérebro tem esses neurotransmissores que mandam comandos de sensação de prazer todas as vezes que nós presenciamos algo que nós nunca vimos, que nós nunca sentimos, que nós nunca experimentamos. E a professora falando isso há um tempo atrás e eu observando. E a conclusão que eu cheguei é que nós somos movidos por prazer. Eu estava falando sobre isso com a Milena ali atrás. Por exemplo, comer. Algum tempo atrás eu percebi que eu não comia por fome, eu comia por prazer. É o prazer de comer. Gostava muito de energético, vai fazer 1 ano que eu estou sem. Gostava muito, eu percebi que não era o gosto, não era o efeito, que nem fazia efeito mais. Mas era o prazer de colocar aquela bebidinha gelada para dentro, sabe? Nós somos movidos por prazer, irmãos. Você é movido por prazer. O prazer nos move. Todos nós somos movidos por prazer. É por isso que nós precisamos buscar ter uma mente renovada a partir da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos, por isso que a Bíblia, irmãos, eu gosto da frase que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque enquanto os homens estão descobrindo sobre neurotransmissores responsáveis pelo prazer, a Bíblia já nos diz, né, que o homem, ele é movido por prazer. A Bíblia já nos ensina. Porque, irmãos, nós como homens somos movidos por prazer. Nós vamos encontrar prazer em alguma coisa. Alguma coisa vai te dar prazer. Alguma coisa, seja ela santa ou profana, seja natural ou carnal, seja espiritual ou não, alguma coisa nessa vida precisa te dar prazer, porque nós somos seres movidos por prazer. E é com base nesse entendimento que eu consegui entender o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 4. Que ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra agrada-te aqui no original, olha que interessante. Ela diz, encontrar lugar de prazer.
Ou seja, irmãos, como que nós vencemos o prazer da carne? Encontrando prazer no Senhor. Como que nós vencemos o pecado, irmão? Encontrando prazer no Senhor. É trocando o prazer, trocando o lugar de prazer. Porque às vezes a gente fica anos com pecados de estimação e a gente faz propósito e cai, levanta e cai de novo, e a gente não rompe, a gente não avança, a gente não vence. Por mais que a gente ore, por mais que a gente faça muitas coisas, mas é porque a gente não trocou o lugar de prazer. Em vez da gente estar na raiz das coisas, a gente está aparando apenas as árvores, cortando as folhas, mas não mexendo na raiz. E eu descobri, irmãos, que a maneira de eu perseverar lúcido até o dia do Senhor é encontrando continuamente lugar de prazer nele. Porque Ele satisfará os desejos do teu coração. E perceba, não é esses desejos fúteis que a gente tem, um carro, uma casa, não, porque se a gente encontra lugar de prazer nele, até o nosso desejo é transformado. Se o nosso desejo é transformado, nós vamos desejar outras coisas. Nós vamos desejar Ele, nós vamos desejar a comunhão com Ele, nós vamos desejar a interação com Ele. Por isso que ser cheio do Espírito Santo é também ser alguém equilibrado. Isso precisa invadir todas as camadas da nossa vida, amém? E eu termino com o versículo 8. Que para mim é uma das partes mais poderosas desse texto. Que Paulo diz a Timóteo: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando eu estava lendo esse texto algum tempo atrás, irmãos, essa pergunta saltou em mim. É como se o próprio Deus estivesse perguntando para mim, dizendo: Breno, tu está pronto para participar comigo dos sofrimentos por causa do Evangelho? Assim como Paulo perguntou a Timóteo, agora eu quero que você imagine o Senhor colocando o seu nome nessa afirmação. Essa pergunta, irmãos, tem saltado diante de mim reiteradas vezes. Participa comigo. Sofre comigo por causa do Evangelho. Você está disposto a fazer entregas exageradas por amor a mim? Você está pronto para entregar a sua vida pela causa do Evangelho? Você está pronto para gastar a sua juventude? Participa comigo. Sofre comigo. Paulo sabia, irmãos, que ele já estava perto de partir. Paulo sabia que os dias dele já estavam prontos, próximos. A sua morte era iminente. Ele precisava deixar no seu discípulo Timóteo esse entendimento. Eu estou te deixando uma das coisas mais nobres que eu tenho, porque eu considero tudo como perda pela excelência de Cristo. Eu estou deixando para você, Timóteo, uma causa para você viver. Irmãos, a gente vive a vida tentando descobrir o que nós nascemos para fazer. Há quem diga que os dias mais importantes da nossa vida é quando a gente nasce, quando a gente descobre para o que nasceu. E a gente vive a vida, irmãos, tentando encontrar prazer em diploma, em reconhecimento, em status, em títulos, em cargos. Mas existe um lugar, irmãos, que nós precisamos e podemos depositar o nosso prazer, que é na cruz de Cristo. É encontrar, irmãos, nessa perspectiva de um Cristo morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, a maior ambição da nossa vida é levar a nossa cruz diariamente. É viver sobre essa ótica da cruz. É viver pela causa nobre do Evangelho, irmãos. E esse é o título da minha mensagem que eu quero compartilhar com você essa manhã, nesse tempo de edificação. É essa pergunta: participa comigo?
Sofre comigo. Porque edificação, irmãos, fala disso. Edificação fala de crescimento, fala de maturidade. Edificação fala sobre assumir responsabilidades. Edificação fala de parar de caminhar como um menino, porque quando eu era menino eu fazia coisas de menino, mas agora o Senhor quer nos dar outro tipo de alimento, irmãos. O Senhor quer compartilhar conosco coisas mais sólidas, coisas mais profundas. O Senhor quer nos levar a níveis mais profundos, meus irmãos. Eu não estou dizendo isso como quem diz que vocês não vivam níveis profundos. Mas existem preciosidades que o Senhor quer nos levar como corpo, amém? Como igreja, como coletivo, não somente como indivíduos. Mas existem lugares que nós vamos ir individualmente, mas existem lugares que nós só podemos acessar na coletividade. O Senhor quer nos levar para profundezas, irmãos, da realidade de quem Deus é. Mas enquanto nós somos meninos, irmãos, nós não podemos acessar a herança. Porque enquanto o herdeiro é menor, ele nada se difere de um escravo. E sobre essa perspectiva eu queria orar com você essa manhã. Fica de pé no seu lugar se você puder. Existe esse chamado para nós, meus irmãos. Essa pergunta, ela recuou em mim muitos dias. Esse chamado dessa coparticipação. Não é sobre salvação, irmãos. Eu não estou falando aqui sobre salvação. Porque a salvação, ela não vem de nós. É de Deus, é graça, é favor imerecido. Mas eu estou falando de coparticipação. Eu estou falando sobre entrar na agenda de Deus para esses dias. É sobre fazer parte do que Deus está fazendo na nação. E quando eu digo isso, irmãos, isso não é jargão de pregador, não, irmãos. Mas é porque o Senhor está fazendo algo, a começar das nossas famílias, a começar das nossas casas. Eu quero fazer parte disso. Não necessariamente isso é sobre ter um microfone na mão, mas é sobre ter uma voz e ser uma voz. É sobre ser uma voz no trabalho, é sobre ser uma voz na faculdade, é sobre ser uma voz, irmãos. E existe esse chamado para nós, para esse evangelho de alto custo, para esse cristianismo de alto custo, que vai nos custar prazeres, que vai nos custar prazeres, que vai requerer tudo de nós. Os meninos vão liderar a adoração com uma canção. Eu queria que você orasse ao Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração. Olha o Senhor nessa hora. Os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Essa pergunta, deixa ela ecoar dentro de você. Participa comigo. Participa comigo. Participa comigo.